Bom dia, meus amores. Tudo bem, Maria Luísa? Obrigada, Victor. Vai tomar banho. Deve ter feito o quê? Bom dia, gente. Oi, João. Bom dia. Precisa vocês começar a aula. Pelo amor, é 9h30. Produção de texto. Se eu tivesse começado e o áudio tivesse ligado. Tudo bem, gente? Tudo bem, meus amores? Era meu, era nosso. Pessoal, estão descansados? Todo mundo muito descansado hoje? Tá? Com ele segurando na mão assim, você não posso passar. Fala oi, você falou oi? Falei. Meus amorzinhos, por gentileza, coloquem o nome de vocês no chat, tá bom? Então, vou pedir gentileza só o nominho. Combinado? Tá certo? Trofoca. Professora. Ah, tá. Falta só o nome. Só o nominho. Aí, meus amores, nós vamos iniciar a nossa aula de produção. Tá certo? Tá todo mundo com o livro aí? Tá? Isso. Nós não vamos só usar o livro hoje, tá? Vai ter atividade que eu vou colocar na plataforma para vocês que não tem a ver com o livro. Combinado, meus amores? Mas eu vou explicar certinho. Antes disso, vamos relembrar o que nós vimos antes do nosso descanso, antes das férias, né? Porque tem um pessoal que já me entregou esse texto, tem gente que não me entregou ainda, não tem problema, tá? Eu vou explicar novamente. Fala, Gu. Levantou a mãozinha, Gu. Tio, eu tô sem o livro, que eu tô na casa da minha avó, eu não tô sem livro. Não tem problema, tá, Gu? Só anota a página, meu amor, para você ver depois. Combinado? Tá. Bom? O Gu, esse nós vamos falar do capítulo 10, tá? Que a gente viu na última aula. Então, pessoal, esse aqui eu fiz essa atividade e coloquei na plataforma. Era uma tabela, né? Então, o que a gente tinha que fazer? Ler esse trechinho e fazer uma tabela de tudo que consta nesse trecho desse texto, tá certo? Então, o que eu tinha que colocar na minha tabela? 2 ursos de pelúcia, 2 bambolês, 3 jogos de quebra-cabeça. Tudo bem? Lembraram? Aí eu pedi para vocês montarem, eu fiz esse exemplo aqui, né? Tinha que ter um título, a minha tabela, né? Era para colocar em ordem alfabética. Então, muita gente já me mandou, eu não corrigi ainda, mas eu já vi, tá certo? E eu vou corrigir, vou mandar a resposta um por um. Eu vi que tem gente que esqueceu de colocar na ordem alfabética, mas a grande maioria fez tudo certinho, tá bom? Se quisesse colocar o valor total, poderia. Tem gente que colocou desenho, não tem problema, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Lembraram que a gente viu na última aula? Todo mundo lembrou? As cabecinhas dizem que sim, né? Aí, meus amores, agora nós vamos lá na página 47, porque vocês lembram sempre quando a gente entrega um texto, depois a gente faz uma avaliação dele, né? Cada um vai se avaliar ali, né? Lá na 47 nós temos essa tabelinha aqui. O Gu que está sem a apostila, quem está sem a apostila vai escrever numa folha. Página 47, número 1. Não precisa copiar a pergunta, só vai escrever sim ou não. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. A tabela tem título? Hein, gente? Essa tabela tem título? Sim ou não? A minha tabela que eu fiz? Sim, põe o X. Não, põe o não. Ela tem linhas e colunas? Se sim, com certeza. Todo mundo fez tabela com linha e coluna. Não tem problema quem esqueceu de colocar na ordem alfabética, tá, galera? Eu vou colocar uma observação lá. Professora. Tá?
Tá certo? Oi? Qual é a página? 47, Afonso. Tudo bem? Obrigada. Ela tem linhas e colunas? De todo mundo tem, gente, linha e coluna, tá? As informações estão organizadas facilitando a leitura? Tá organizado lá? Brinquedos, valores, quantidades, tá organizado? Que eu vi, tá todo mundo mandou organizado, então sim. Se você pesquisou dados, a fonte está especificada? Sim, a fonte é lá do meu texto, né, gente? Então, sim, tá certo? Porque eu coloquei para vocês a fonte que vocês deveriam pesquisar, tá? Se vocês tivessem pesquisado em outro lugar, vocês tinham que colocar onde vocês efetuaram essa pesquisa, tá certo? Alguma dúvida, meus amores? Até aqui? Não? Tudo bem? Então, manda joia aí para a prof. Certo? Certinho. Podemos ir? Então, agora nós vamos para o capítulo 9. Então, a gente vai voltar. Lembra que a prof explicou na última aula que esse capítulo era mais longo, que a prof ia trabalhar com mais tranquilidade, por isso que eu não queria trabalhar no último dia. Tá certo, meus amores? Tudo bem? Então, nós vamos lá para o capítulo 9, na página 38. Nós vamos falar um pouquinho da página 38 e depois nós vamos fazer umas outras atividades. Então, página 38. Coloca a data lá em cima de hoje. Que dia é hoje? 4/8/2020. Tudo bem? Combinado? Aí embaixo, meus amores, nós temos uma notícia, porque nós vamos falar do gênero notícia, né? E nós vamos ler essa notícia para a gente poder entender depois a estrutura desse texto. Combinado? Alguém lembra disso, gente? Olha qual foi o título da notícia. Pietra, fala para mim qual que é o título da notícia aí do nosso texto. Pode ler no seu livro, tá? Se você quiser, porque aqui tá pequeno. Museu. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, leia, Pietra, para tia. Museu Nacional. Esse título bem negrito aqui, ó. Esse título em negrito que tá pretinho. Museu Nacional. Esse aqui, ó. Esse aqui é o título. Qual que é? Acho que tá mudo o seu microfone, amor. Isso, agora foi. Como é que é? Pode ler para a prof? Eu acho que o microfone da Pietra tá com problema, né? Lê para mim, ô Pietra, depois você dá uma olhadinha, tá, meu amor? Não tá saindo a sua vozinha. Às vezes é lá embaixo que tá muito baixo. Alexia, lê para mim, por favor. Museu Nacional, o mais antigo, pega fogo no Rio. Muito obrigada. Depois eu vou pedir para mais gente, tá? Gente, quando que aconteceu isso? Alguém consegue ver aí? Hein, Alexia? Quando aconteceu? Embaixo do título. 3 de setembro de 2018. Muito bem. Alguém lembra disso? Lembra? Porque comentou em casa, fala, meu Deus, que dó, o museu queimou tudo lá dentro, né? O museu faz parte da nossa história, tá? Então a gente vai ler como é que... Você lembra, Enzo? Como é que saiu isso nos jornais, tá bom? Esse primeiro trecho aqui, Gustavo, dá para você ler para mim? Você consegue ver? O Gustavo tá muito pequenininho. Tati, eu acho que dá. Então vai lá, lê para a prof. Um incêndio destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro neste domingo, tendo completado 200 anos em junho. Essa
é a instituição científica e o museu mais antigo do país. Muito obrigada, parabéns. Então, gente, essa é a primeira parte da nossa reportagem. Vocês estão vendo que é um resumo de tudo? Tá? Então, ali ele fala quando aconteceu, o que aconteceu, onde aconteceu, né? A gente vai falar já sobre isso. Afonso, você lê o segundo parágrafo, por gentileza? O fogo... Sim, o fogo foi controlado, o prédio continua em pé e não houve vítimas, mas apenas 62 itens dos mais de 20 milhões que compõem o acervo teriam resistido ao fogo. Muito obrigada. Então, gente, ó, 20 milhões de itens lá dentro do museu, 20 milhões. Só 62 resistiram ao fogo. O resto foi perdido, né? É isso que a gente entendeu. A causa do incêndio está sendo investigada pela Polícia Federal. Então, ninguém sabe o que tinha acontecido, né? O museu estava muito velhinho, né? Então, ele precisava de reforma, o governo não liberava verba para essa reforma. Então, teve toda uma conversa. Então, vamos lá. História. Tem alguém que queira ler, por gentileza, essas duas linhas até Isabel lá em cima? Nossa. Só um pouquinho, Afonso. João, o Afonso já leu, tá, Afonso? Depois a próxima volta, se precisar. Vai lá, obrigada. Vai lá, João. O edifício, de grande importância histórica, foi fundado em 1818 pelo português Dom João VI. Na época, tinha o título de Imperador do Brasil. Muito bem. Funcionou como Palácio Imperial Brasileiro, sendo casa da família real portuguesa. Lá viveram Dom Pedro II, o último imperador do país, e seus filhos, incluindo a princesa Isabel. Muito bem. Gente, lá viveu a família real portuguesa, entendeu? Então, ali é um prédio muito importante, muito velho, mas que precisava ser preservado, né? Ô, João, tu só termina de ler aí, João, para a gente ir para a próxima, daí eu peço para a pessoa ler. Em 1822, ali foi assinada a independência do Brasil. Entre 1890 e 1891, o Palácio foi sede da primeira Assembleia Constituinte da República, que marcou o fim do Império no país. Gente, olha que lugar importante para o país. Não é verdade? Ele contou ali a história desse museu, dessa casa, né? Desse palácio. Tá? O jornalista fez isso. Daí ele vai falar das obras agora. Quem que pode ler para mim esses dois primeiros parágrafos? Pietra, será que vai sair a voz? Pietra, tenta ir para a próxima. Tá dando para me ouvir? Aí, agora sim. Certinho. Obras, Eu vai acho lá. que era o fone. Obras. O fogo levou embora peças importantes. O fóssil humano mais antigo das Américas, de aproximadamente 11.500 anos, e chamado de Luísa. Estava entre elas. Luzia. Estava entre elas. O primeiro fóssil de dinossauro de grande porte, montado no Brasil também. Outras peças foram a primeira coleção de múmias egípcias da América Latina e trajes indígenas com centenas de anos, além de peças de áreas da ciência como geologia, paleontologia e arqueologia. Muito obrigada, Pietro. Gente, olha quanta coisa importante que perdeu. O fóssil da Luzia, um fóssil muito importante, gente. Vamos continuar aqui. Algumas coisas eles conseguiram refazer ali, mas não ficou igual, né? Quem que pode ler para mim esse terceiro parágrafo, por gentileza? Posso? Pode. O João, mais alguém que não tenha lido, sem ser o João? João, por favor, só um pouquinho, meu amor.
Alguém que não tenha lido? Tem alguém que possa ler para prof? Não precisa ter vergonha. Não? Ninguém quer ler? Tá todo tímido hoje? Fechar as câmeras? Então vamos começar de novo. O Afonso que queria ler, tá, João? Depois você lê o resto. Vai, Afonso. Posso ler? Pode. 20. Dos 20 milhões de itens, a estimativa é de que só 62 tinham resistido por serem resistentes a altas temperaturas. São os meteoritos, pedaços de asteroides ou cometas que caíram na Terra depois de atravessar sua atmosfera. E resistir a muito calor. O mais famoso é Bendigo, que pesa mais de 5 toneladas e é o maior já encontrado no país. Ele foi achado no sertão da Bahia no século 18. Tá. Muito bem. Obrigada. Aí, gente, aqui, ó. Vou trocar aqui. Oxe. Meu negócio não quer trocar? Minha transparência tá... Peraí. Deixa eu colocar de novo que ele tá maluquinho. Vamos colocar de novo, né? Já que travou, né, gente? Agora vamos para a próxima página lá, ó. Aí, João, pode ler para mim essa próxima página, por gentileza, lá. Só um segundo, Ju. Desde 1946, o museu, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é usado para estudos por pesquisadores de diversas áreas de conhecimento. Além disso, de 5.000 a 10.000 pessoas costumavam visitar o local todos os meses. Muito bem, muito obrigada. Sem dinheiro, eu vou terminar de ler assim só para a gente encerrar essa parte. Sem dinheiro, desde 2016, o Museu Nacional recebia menos dinheiro de que era necessário para sua manutenção. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, reservou 21 milhões de reais para prevenção de incêndio no local, mas as obras necessárias não foram feitas antes que a instituição pegasse fogo. Então, meus amores, eles tinham a verba para fazer a reforma, mas não deu tempo. Por que não deu tempo, meus amores? Porque, na verdade, demorou muito para chegar esse dinheiro, né? E esse museu acabou pegando fogo e acabando com tudo que estava lá dentro. Essa história é muito triste, essa reportagem não é legal, mas a gente vai usar ela como exemplo para a gente poder entender o gênero, tá certo? Antes da gente fazer essa interpretação que está pedindo aí, eu vou explicar para vocês sobre a estrutura desse gênero. Essa tabela vocês não têm no livro de vocês, mas eu vou colocar na plataforma junto com a atividade que eu vou explicar agora. Tudo bem? Tá certo? Então, como é que é separado o gênero? Como é que a gente consegue entender como é que é escrito um texto de notícia, tá? Primeira coisa, gente, tem que ter título. Toda notícia tem título, tá? Então, tá lá assim, ó. Encontra-se, antes do texto, é destacado com letras maiores ou de cor diferente. E deve ser breve, atrativo e esclarecedor. Nesse texto que a gente leu, teve título, gente? Teve, né? Foi o que a Pietra leu lá no... Foi a Pietra que leu? Não, foi a Alexia. Eu tentei ler. O que a Alexia leu lá no começo, né? Museu Nacional, o mais antigo do país, pega fogo no Rio. Então, gente, o título tem que chamar a atenção do leitor. Eu quero ler isso,
tá certo? O jornalista tem que pensar nisso. Existem os subtítulos. Então, pode ser título ou manchete, tá, gente? Tem muita gente que chama de manchete. Deu na manchete, saiu na manchete do jornal, tá? Existe também o subtítulo. Nesse caso, dessa reportagem, não teve subtítulo. É facultativa, coloque se eu quiser. Surge para complementar o título. Na verdade, é uma explicação, tá? Porque você faz o título muito pequeno, aí você explica no subtítulo, mas ele não é obrigatório. E nesse caso, não houve necessidade, tá? Aí a gente começa no texto. Toda notícia começa com a lead. Olha lá, lead, tá? A gente não vai esquecer essa palavrinha. Lead. Professora, não é Laide? É lead. É lead, mas que é em português, não é lead, não em inglês. É em português mesmo, tá, João? Parece Pode. mesmo. Tá? Laide mesmo. Eu aprendi como a lead mesmo, tá bom, meu amor? Aí, gente, que nem a gente fala, né? Não é live, é live. É lead mesmo, tá, meus amores? Ó. Então, essa lead, o que que é? Corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder as seguintes questões de forma resumida. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então, ali no primeiro parágrafo, meus amores, eu tenho que resumir minha notícia, tá? É a parte mais importante ali da notícia. Eu vou ler para eu poder ver se eu quero continuar sabendo detalhes daquilo ali, tá? Então, ele tá assim, ó. Lá na nossa reportagem, lá na nossa lead do que a gente viu no livro, dá uma olhada aí, galera. Um incêndio destruiu o Museu Nacional onde? Então, o que que aconteceu? O que aconteceu, né? E quem? O museu ali. No Rio de Janeiro, neste domingo. Quando aconteceu? Né? Então, eu já respondi quem, onde, quando e o que eu falei que era o incêndio, tá? Tendo completado 200 anos em junho, essa instituição científica e o museu mais antigo do país. Eles fizeram 2 parágrafos. No parágrafo de baixo, eles explicaram o como e o porquê. Então, essa lead dessa reportagem tem 2 parágrafos. Mas, na verdade, eu posso colocar só em um. Aqui ele está assim, ó, o fogo foi controlado, o prédio continua em pé e não houve vítimas. Aqui ele está explicando como e o porquê. Mas apenas 62 índices dos mais de 20 milhões que compõem o acervo teriam resistido ao fogo. A causa, que é o porquê, do incêndio está sendo investigada pela Polícia Federal. Isso tudo aqui, essa notícia, é o lead, é o resumo, a lead, é o resumo de tudo que eu vou ler depois. Vocês entenderam, gente? Quem que falou agora? Alguma pergunta? Fui eu, professora. Não, eu só queria falar que tem mais ou menos isso, ó. Aqui na página 41. Tem. A gente vai estudar isso também, tá, gente? A gente vai estudar isso aí da página depois. Mas é só porque eu vou pedir para vocês fazerem uma outra atividade que não é essa, tá, João? Por isso que eu quero explicar essa tabela aqui, tá bom? Aí tem o corpo da notícia. O corpo da notícia é todo o resto do texto, tá? Ele responde aquelas mesmas perguntas, né? Como, mais detalhado, por quê, as consequências, por que aconteceu isso, por que não. Esse jornalista dessa notícia aqui, ele separou em partes, ele contou a história, ele colocou sobre as obras e ele falou sobre o dinheiro, ele separou a conversa dele ali, o que ele queria falar para vocês, tá? Mas ele separou, mas o resumo tá lá na lead, tá certo, galera? E ele detalhou separadamente ali embaixo. É aqui que eu posso colocar a entrevista. Por exemplo, se eu tivesse entrevistado o diretor do museu, eu poderia colocar aqui? Poderia, no corpo da minha notícia. Vocês entenderam, gente? Então, toda notícia ela é separada desse jeito. Tem a manchete, o título, o subtítulo, se eu quiser. Aí já vem o resumo, que geralmente é um parágrafo. Essa reportagem colocou mais de um, mas geralmente é um parágrafo. E depois eu detalho tudo que eu já resumi lá em cima. A notícia é isso. Ai, professora, então eu sou jornalista, que eu já sei fazer. É exatamente isso.
tá? É muito simples. Agora eu vou explicar para vocês a atividade que está lá na plataforma. É isso aqui, atividade da produção de texto na plataforma, tá? Eu coloquei um texto, uma notícia para vocês. Tá assim, garota de 11 anos transforma becos de comunidade no Recife em sala de aula para crianças. Essa é a manchete, o título. Olha o subtítulo. Sonho de Stephanie e Rafaela, que mora em Roda de Fogo, na zona oeste da cidade, é cursar faculdade para trabalhar como professora de matemática. Tá certo? Então, esse subtítulo era para complementar a manchete ou o título. Essa reportagem... Professora, eu lembro dessa matéria que Lembra? ela ensinava para as outras crianças. Isso. Essa reportagem eu coloquei inteira lá na plataforma para vocês e coloquei o endereço se vocês quiserem entrar também na internet, tá? E vocês vão responder, depois de ler, algumas perguntas, tá? Ah, professora, eu não tenho impressora. Não tem problema. Você vai pegar uma folha e vai colocar lá, número 1, e responde. Número 2, e responde. Tudo bem? Eu preciso que seja numa folha para depois a gente corrigir em aula. Porque se vocês fizerem direto na plataforma, vocês não conseguem corrigir. Tudo bem? Aí tá assim, qual é o título da notícia? Qual é o subtítulo? Vocês vão colocar aqui. Tá tudo lá na plataforma. Sobre a lead. Vocês viram que eu separei a lead, que é o primeiro parágrafo? Vocês vão colocar quem, o que, quando, onde, como. Vocês vão responder essas perguntas. O quem? Quem que é que tá lá no lead? Vamos lá no lead ver. Ó, vamos ler a lead. Em meio aos incontáveis becos que dão a ser as vielas, que dão acesso às vielas da comunidade da Roda de Fogo na zona oeste do Recife, uma cena se destaca a cada noite. No chão de cimento batido, Stephanie Rafaela da Silva, de 11 anos. Então, quem que é? Quem é a resposta lá do lead? Stephanie Rafaela, né? Ela dá aulas, ó, voluntariamente dá aulas de reforço escolar a outras crianças. Então, o que ela faz? O que ela faz? Ela dá aula de reforço escolar. Às vezes, sem mais do que um lápis na mão e um olhar atento, 15 meninos e meninas se reúnem diariamente para aprender com a garota. Esse é o resumo da notícia inteira, tá? Então, vocês vão pegar ali... Deixa eu voltar. Essa lead, e vocês vão responder isso aqui. Então, vocês já sabem quem, o que ela faz, quando ela não faz à noite? Não está escrito ali à noite? Tá certo? Onde ela faz? Nos becos da onde? Lá da comunidade do Recife. Tá certo, gente? Como ela faz? Ela dá aula, às vezes, só com um lápis. Não é isso? Tá certo, gente? E o que ela faz? Que ela dá aula de reforço. Tá? Essas atividades essa atividade vai estar lá na plataforma para vocês responderem para mim. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai começar respondendo, corrigindo isso aqui, que tem que estar numa folha. Tudo bem, gente? Não pode perder. Depois, a gente vai responder a atividade de interpretação do livro. Combinado? Tudo bem? Olha a outra pergunta. A entrevista na notícia? Aí eu vou ter que ler a notícia toda para eu saber. Sim ou não? Quem foram as pessoas entrevistadas? Aí eu vou escrever quem foi entrevistado ali, tá? Em relação ao corpo da notícia, que é o resto todo, lembra? Quais foram as consequências? O que chamou minha atenção ali nessa notícia? Posso colocar os slides na plataforma também, tá bom? Se vocês quiserem. Esses slides da reportagem, tudo isso, Gustavo, vai estar lá na atividade, tá? Na hora que você abrir a atividade, vai ter aquela tabela e vai ter tudo isso, tá certo? Mais alguém tem alguma pergunta?
Mariana, pode fazer, meu amor. Professora, vai ter o link da notícia na internet, daí é pra gente ver tudo lá, ou a gente vai ver só a parte da Não, eu plataforma? coloquei a notícia já para você. Tudo que você precisa saber vai estar lá na plataforma. Não precisa. Eu coloquei o link só para se você quiser. Mas não precisa. Tá vendo lá embaixo? Em rosa? Aham. Esse é o link. Mas não é obrigatório, Mariana. Tudo que você precisa saber vai estar... Tá vendo isso que você tá vendo aqui? Esse escrito vai estar tudo lá numa folha. Já tá lá, na verdade. Tá? Então tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir para vocês verem como é que eu coloquei. Aqui, ó. Ó, vou colocar para vocês. Esse aqui, vocês estão vendo? Ou não? Não. Você esqueceu de compartilhar a tela, Não, professora. tá compartilhando, tá pensando. Meu Aí, agora estão vendo? Tá carregando. Na plataforma. Agora ó. sim. Sim. Estrutura da notícia, tá vendo? Aí a reportagem, ó, lê a notícia abaixo. Tá vendo, galera? E aqui as perguntas para vocês responderem. Vai estar assim lá. Tá bom? Professora, eu não tenho impressora, eu preciso copiar tudo isso? Claro que não. Você vai colocar só assim, ó. Notícia, atividade 1. Aí, 1 e a resposta. 2 e a resposta, pra gente conferir aqui. Combinado? Alguma pergunta? Não. Não? Então, podemos ir? Até semana que vem, então, galera? Qualquer coisa, vocês me mandam lá na plataforma perguntinha. Combinado? Mas já tá lá, beleza? Beijo, gente. Amo vocês, tá bom? Beijo.